Olá, amigos, um abraço a todos. Aqui é Valdecir Ferreira Nunes. Amigos, eu vou falar de um assunto que eu vou falar da palavra de Deus, mas vou abordar algo que causa polêmica no meio evangélico. O apóstolo Paulo afirma em algumas das suas publicações, ou em uma de suas publicações, que há um só Deus, há um só Senhor, há um só profeta, profeta que profere a palavra de Deus, que fala a palavra de Deus, e que Deus está em todos e age por meio de todos. Tá? Bom, veja bem. Cristo é o único que é intermediário entre o homem e Deus. Está escrito. Então, você só chega até Deus sendo intermediário por Cristo, a palavra de Deus. Por exemplo, a sua oração, Cristo, a palavra, pega do lado do seu sentimento, te move a falar o que você quer e leva até Deus. Não é o pastor, não é o profeta, não é o teu pai, a tua mãe, não é o Pedro, Paulo, que leva você a teu pai, que leva a tua oração a teu pai. É Jesus. E ninguém vem até Cristo a não ser pelo Pai. Deus. Não é o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, a Maria, a mãe, o teu pai, a tua mãe, você, o pastor, o líder religioso, que te leva até o Pai, ou até Cristo. Esse vai e vem, vai e volta até Deus, só Deus, o Pai, e Deus, o Filho, que faz. Ninguém mais. Então veja bem, o profeta da palavra de Deus, quem falou a palavra de Deus é o Pai. O Pai gerou a palavra, Deus. Então há um só Pai de Cristo, da palavra. Há um só pastor, da palavra de Deus. Há um só profeta, Deus. Só Deus te leva à verdade dentro de você. Só Deus ensina a verdadeira sabedoria dele, que é Cristo. Só Deus, o Pai, está no comando da sabedoria de Deus para mandar ir até ali ou até aqui. Só Deus leva você à sabedoria dele, que é Cristo. E só Cristo leva você ao único mestre da palavra, que é o Pai. Entendeu? Só Deus. Então, o que eu estou fazendo aqui? Sendo mestre? Sendo profeta? Não. A realidade é essa. Todos nós, por causa do pecado, morremos. Estamos mortos. Estamos na treva. Esse homem carnal aqui, estamos nas trevas. O nosso espírito morreu. Estamos no meio, nas trevas, na mão dos demônios. Cristo morrendo, veio ao mundo, chegou ao mundo das trevas, carnalmente, tudo. Morrendo em espírito, foi até o nosso espírito, as trevas. Nosso espírito que está nas trevas. Falou com os mortos, que não somos nós, e puxa ele. Aqueles que creem. Então, o que eu, ou qualquer pessoa que segue a Deus, está fazendo aqui? A luz, que é Cristo, entrou dentro do fiel,
Tá? Digamos que eu seja fiel. Entrou em mim. Cristo, a luz. Deus, o Pai, usando Cristo feito luz, sendo a luz dentro dele. Eu sou, digamos que eu fosse a lâmpada. A luz dentro de mim é Deus em Cristo Jesus. Sendo um ponto de luz nas trevas para os espíritos vir e chegar até Cristo e Cristo levá-lo até o Pai. Todos os fiéis são pontos de luz, cruz, a caridade, a luz que está dentro, são como se fossem lâmpadas no escuro. Todos os fiéis são pontos que tem luz dentro, que é Deus, apontando para os espíritos dos mortos. É para cá, é para cá. Vem, aqui está a luz, aqui está Deus. Só isso. Deus usou Cristo como intermediário. E Cristo veio nas trevas e em espírito aqui, ainda está aqui. E Cristo escolhe pessoas para ele entrar dentro e usar como pontos de luz no meio das trevas. E aí é um sinal de Cristo nas trevas chamando, é aqui, é aqui. Chamando os mortos, que foram mortos por engano, não por maldade, por engano, fizeram pecado por engano, por incredulidade, falta de fé, por ignorância, que estão mortos porque pecaram. E aí Cristo entra dentro de pessoas que ele escolheu, para elas serem um ponto de luz nas trevas, para chamar os mortos, e aqueles que são de Deus vêm e seguem. Aí dentro dessas pessoas encontram com Cristo, e Cristo, sendo o único intermediário, leva para o Pai. Então o homem não é nada de... O homem não é pastor. O homem não é mestre. O homem não é nada. Só um instrumento que Deus escolheu nas trevas para ele entrar dentro, colocar a palavra dele, que é Cristo, e falar com os homens, profetizar. O que está, a verdade que sai de mim, ou de qualquer homem fiel, é Cristo. Deus, o Pai, vem ele e o Filho, habita em você, e de você ele fala com as trevas. Do meio das trevas, ele colocou você como um ponto de luz e fala. Mas é Deus falando, não o homem. Os apóstolos não falaram nada deles. Os apóstolos ensinam a palavra de Deus, Cristo. O que é isso? Deus, quando o Cristo disse, Cristo prometeu aos fiéis, para os fiéis, e vem ele, Cristo, e o Pai, e faz morada. Tá vendo? Então, Jesus Cristo e o Pai, pelo Espírito Santo, vieram dentro dos apóstolos e fizeram neles morada. Neles e todos os fiéis da época. E fez morada. E faz até hoje. E aí Deus, o Pai, dentro dos infiéis, fala nas trevas com os mortos. Deus usa a palavra dele, que é Cristo, como intermediário, dentro dos fiéis, para falar com os espíritos. Deus. O homem, a lâmpada, só é um instrumento que Deus entrou dentro e brilha nas trevas. Por isso que os fiéis são notáveis. Pessoas que chamam atenção. Chamam atenção pelo saber, pela sabedoria, pela decência, pela luz que brilha neles. Você está entendendo? Então eles passam a ser referência na sociedade que eles vivem, em que eles estão. Referência nas trevas. Isso aqui é o mundo dos mortos. Entendeu? Isso aqui é as trevas. É uma extensão de Satanás, é uma extensão do mundo dos mortos, do inferno.
Então, os homens de Deus aqui, dos primeiros até os últimos, são pequenos pontos de luz, pontos de Cristo, que estrategicamente Deus colocou. Um aqui, outro ali, outro aqui. Porque a igreja, ela dispersou. O mundo pensa que venceu Deus, venceu Deus. Não. Deus permitiu espalhando eles nos vários pontos do planeta Terra. Foi estratégico. E até hoje está em vigor isso. Então o homem de Deus, ele é apenas um instrumento vindo do céu, que Deus colocou ali, aqui e tal, como se fosse uma sonda, um sensor. Só isso. É alguém que Deus escolheu para chamar a atenção, para mostrar, ó, eu estou aqui. A verdade está aqui. Deus e Cristo, Deus e a palavra dele. Ele escolhe esse ponto, esse ser, que é um ponto estratégico, e mora em tal lugar, no lugar que ele quer, para que Cristo, Deus, fale, e a palavra dele, que ele falou que é Cristo, saia nos lábios dessa pessoa. E vai evangelizar, e vai procurar outros pontos que estão nas trevas, outros espíritos que estão nas trevas, espíritos de Deus, homens espirituais de Deus, que morreram porque pecou. Então o homem é só o instrumento. É Deus que fala. Então, se é Deus que fala a palavra dele, o profeta, o único profeta é quem falou, Deus. Se é Deus que fala a palavra que apacenta as ovelhas, Deus é o pastor. Cristo é a palavra do pastor. E o homem é o ponto, é um instrumento que Deus usou para falar nas trevas, no mundo dos mortos. Essa é a verdade. Então, quando Paulo, ele aprofundou isso. Então, por exemplo, aos olhos carnais, Pedro apacenta minhas ovelhas. Mas, se você olhar a totalidade do que está escrito na Bíblia, você vai entender o seguinte: Pedro, eu e o Pai viremos e faremos morada em você. E falaremos aos homens, eu e o Pai, usando a sua boca. Usando você como instrumento. Foi isso que ele disse. Entendeu? Quem é que falou em Pedro? O Pai. E falou o quê? A palavra dele. Qual a palavra dele? Cristo. A palavra de Deus, Cristo, saía dos lábios de Pedro evangelizando, apacentando as ovelhas. Ou Pedro não obedeceu Cristo? Quando Deus falou para Pedro, Pedro, ou para todos os apóstolos, ide por todo o mundo, fazer discípulos de todas as nações, ensinando tudo que eu mandei. O que Pedro fez? E todos os apóstolos repetiram tudo que Cristo falou. Mas não é a palavra de Cristo? Não é o tudo que Cristo mandou? Eles só repetiram. E como que eles fizeram isso? O homem erra. Não há homem justo que nunca peque. Deus, o Pai, e o Filho dele, Jesus Cristo, dentro de Pedro, fez a obra. Tudo que Pedro fez, falou, foi Deus que fez. Pedro foi o instrumento, o ponto de luz nas trevas. Só isso. O pastor da palavra que Pedro ensinou. Quem falou a palavra? Deus, o Criador. Quem ensinou a palavra de Deus, que é Cristo? Deus. De onde originou a palavra de Deus, que é Cristo? De onde originou? Veio do Pai. Há um só pastor das ovelhas,
que usa a palavra dele para pastorear. Palavra dele que é Cristo. Quem é o pastor? Quem é o profeta aqui? Quem é o mestre da palavra de Deus? Quem é o criador da palavra de Deus? O criador de Cristo? Pai. Quem gerou a palavra de Deus? O Pai. Se você perguntasse para Pedro, você prega a palavra de quem? De Deus. Qual? Jesus. Então, de onde nasceu essa palavra, essa doutrina? Ele vai dizer, do Pai. Ele iria dizer, do Pai. Quem ensinou todos esses mandamentos? Cristo. Mas Cristo não. E quem ensinou Cristo? Quem é que falou a palavra? Quem ensinou esses mandamentos? Cristo. O Pai. Cristo fala de tudo que o Pai, que ele viu e ouviu do Pai. Cristo é o que Deus é por dentro. Cristo feito palavra, feito mandamentos, feitos leis. Tudo que Cristo é, veio do Pai, de dentro do Pai. O Pai gerou ele com tudo que ele é. Todos os pensamentos, todos os sentidos, tudo que Cristo é, nasceu do Pai, sai do Pai. Cristo é a palavra produzida pelo Pai. Então o Pai está dentro do homem, produzindo a palavra, saindo pela boca de Pedro, ou de qualquer dos apóstolos, ou de qualquer fiel hoje, ensinando. Então aí o Pai escolhe, no mundo dos mortos, os espíritos que foram enganados, que são bons, mas que pecaram por engano, tipo a Eva. A Eva pecou porque foi enganada. Ele vai, Deus, o Pai, dentro do pregador, vai, usa a palavra de Deus, que é Cristo, sai e entra no mundo das trevas, busca o fiel e leva para o Pai. Ninguém vai ao Pai a não ser por Cristo. Mas é Deus primeiro que escolhe, envia Cristo, vai lá, busca aquela ovelha minha. Eu te dei ela e no final você vai trazer ela para mim, que é o fim do mundo. Esse processo acontece espiritualmente. Exemplo, Deus, o Pai, está em mim. Cristo, a palavra de Deus, está em mim e Deus quer falar com você. Deus pega Cristo, a palavra dele, sai pela minha boca, Cristo vai lá, você vai ouvir, vai entender, é Deus dentro de você, abrindo a tua mente, abrindo o teu coração, e aí traz você pela fé e leva até o Pai. Eu só fui o instrumento. E se eu sou maligno, é o mesmo processo que eu acabei de descrever, só do lado de Satanás. Então, Pedro está certo, Paulo está certo. Há um só pastor das ovelhas dele, Deus. Há um só mestre, professor da palavra dele, Deus. Só o Pai pode te ensinar a palavra dele, que é Cristo. Só o Pai pode abrir a tua mente, o teu coração e colocar Cristo dentro. Cristo, a sabedoria dele. Só o Pai pode escrever no seu entendimento, fonte, e no teu coração, no seu sentimento, Cristo. Só o Pai. Então não se engane, tudo que você vê é treva. Em espírito, o espírito está preso na carne, na visão carnal. Está preso na matéria. Só que se esse espírito é de Deus, Deus liberta ele usando a palavra dele, que é Cristo, liberta ele. Deus, o Pai, liberta quem está preso na morte, nas trevas, no engano, no engodo. Isso aqui é o casulo. Você tem que sair desse casulo.
Sair da escuridão, da visão física, da visão material. Sair fora desse mundo da morte. E o único que pode tirar disso aí é Cristo. É Deus mediante o Filho Cristo. Entendeu? Por isso que Cristo veio aqui. E Cristo disse, eu vou para o Pai, mas eu volto. Ele morreu na carne, mas ele voltou em espírito para os fiéis. Voltou dentro. Ele cumpriu a palavra. Veio ele, o Pai, e fez morada no fiel. E aí usou o fiel em ponto estratégico no mundo. Nada é por acaso. Ele usou para buscar os fiéis que morreram porque pecou. A alma que pecar morrerá. Morreram porque pecou, mas os fiéis morreram não é porque são maus. Eles pecaram, têm que morrer. Mas eles morreram por engano, por incredulidade. Morreram por ignorância, ser ignorante. Aí Deus vem, usando o Cristo, o Filho dele, para caçar os fiéis e trazer eles de volta. Mas esse processo não acabou. Ele veio em carne para mostrar. Aí ele ressuscita Cristo de volta e em espírito vem ele, Cristo, vem Jesus Cristo, o Filho, e o Pai, e faz morada dentro do fiel. E aí cada fiel é um ponto de luz na escuridão, no mundo dos mortos, já que o homem pecou, morreu, em espírito, estou falando, morreu, porque quem está em pecado, ainda que está vivo na carne, está morto, está escrito. Então no mundo da morte, Cristo, o Pai, e a sua palavra Cristo, em espírito, dentro do fiel, usa o fiel como instrumento para caçar aqueles que morreram, só que por engano, morreram por ignorância, morreram por falta de fé. Esse é o processo aqui. Mas é Deus fazendo a obra, não o homem só é instrumento. O poder que os homens receberam para curar, para fazer prodígios, o poder é Cristo. Está escrito em 1 Coríntios, capítulo 1, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 20 em diante. Cristo é o poder e a sabedoria de Deus. Nós pregamos Cristo, o poder e a sabedoria de Deus. Então Cristo, o poder e a sabedoria de Deus, está dentro do homem, comandando o homem no que ele vai falar e fazer, comandando pela fé. Cristo não virou servo, escravo do homem. Muito pelo contrário. Ele recebeu todo o poder no céu e na terra. E aí ele manda no homem, a mando do Pai. O Pai está ali, sai pela boca. Eu escolhi, exemplo, o Valdeci Ferreira Nunes, para ser meu atalaia. Para ser o meu ponto de luz no mundo dos mortos. Vai lá, eu vou falar, você, palavra, vai sair pelos lábios do Valdeci e fazer a obra. O mundo vai olhar para o Valdeci, mesmo o mundo que se perde, porque ele vai ser um notável no mundo das trevas. Porque, na verdade, não por força minha, é porque quem está em mim falando é Deus e Deus é notável. Deus passa e deixa sinais. Entendeu? O mérito é de quem fala. É Deus que falou a palavra dele. Para terminar, presta atenção. As ovelhas se alimentam do pastor. O pastor que dá, não é? Do que os fiéis alimentam? Da palavra de Deus. Quem é a palavra de Deus? Cristo. De quem que é Cristo? O verbo. De quem que é Cristo? A sabedoria de Deus. De quem que é o poder de Deus e a sabedoria, que é Cristo? De quem? De Deus. O responsável por tratar as ovelhas dele com a palavra dele, que é Cristo, é o Pai, gente. Então o Pai é o pastor. O único pastor. O responsável para dar a sabedoria para os fiéis, que é Cristo. O poder e a sabedoria de Deus, que é Cristo. O responsável para dá-la aos fiéis é Deus. Então Deus é o mestre. O responsável por dar a palavra, por dar a lei,
para os homens seguir? O Senhor dessa lei, o Pai. Há um só Senhor, há um só Deus, há um só Mestre, o Pai. E Ele está em todos, age por meio de todos os fiéis. Deus é a vida de todos, e a vida está em todos. Os que se convertem estão vivos. Para eles estarem vivos, a vida tem que estar dentro deles. E a vida é Deus. A vida está na palavra de Deus, que é Cristo. E se Deus está em todos, e se a vida que é Cristo está em todos, Cristo é que vai pegar você e levar até o Pai. Não é o homem. E se Deus está em você, Ele não vai me usar para falar com você. Ele está aí com você. Entendeu? Então o que eu estou fazendo aqui? Repartindo o pão. Deus te deu o dom de entender o que eu estou falando. E se eu topar você, nós vamos nos entender. Porque a palavra que está em você está em mim. O dom que está em você está em mim. Mas essa linha de intermediação é a palavra de Deus que faz. Entendeu? Nós só somos irmãos. Quando você encontra a minha pregação, os meus vídeos, as minhas publicações e entende, significa que nós temos conexão. A mesma palavra que está em mim está em você. O mesmo pensamento que está em mim está em você. O mesmo Deus que está em mim está em você. Mas quem fez essa ligação foi Deus. Quem fez você para seguir a palavra de Deus foi Deus. Cristo diz, as minhas palavras, as minhas ovelhas seguem a minha palavra. Elas conhecem a minha voz. De maneira nenhuma as minhas ovelhas vão seguir o estranho. Significa que eu estou aqui, e mesmo que eu estou aqui no Brasil, e mesmo que você esteja nas Filipinas, outro lado do planeta Terra, se você é ovelha de Deus e eu sou ovelha de Deus, nós vamos nos entendermos, porque a palavra é a mesma. O mesmo Deus que está aqui está em você. A mesma palavra de Deus que está aqui está em você. Então nós vamos estar ligados em Cristo Jesus. Essa é a verdade. Um abraço a todos e que Deus nos abençoe.